Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FUCast, Conectando Negócios, o podcast da FUCAP. E hoje, para a gente falar sobre o universo startups, para a gente falar sobre inovação, quem vai me acompanhar nessa conversa, Carlos Henrique, diretor de integração e inovação do Hub FUCAP. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado por me convidar. Carlos, e hoje, se você está aqui na mesa, é porque realmente nós vamos falar de inovação, né? O cara da inovação do Hub FUCAP, o cara da integração da academia com realmente o mercado, com o universo startup. E para esse bate-papo, para falar de inovação, nada melhor que ele, que é sócio fundador e CEO da B-Button Ventures, também é diretor de inovação na Soma Urbanismo, onde desenvolve parcerias estratégicas de novos modelos de negócios, é um entusiasta ativo do ecossistema de inovação capixaba, sendo vice-presidente do Bússola Hub em São Mateus e conselheiro do Base 27. É ele, Flávio Aguilar. Muito obrigado, Flávio. Gente, obrigado a vocês pelo convite. O resumo aí da bio, eu acho que fala mais do que de fato eu estou fazendo hoje, mas agradeço demais a oportunidade da gente bater um papo aqui e falar um pouquinho das experiências que a gente vem acumulando aqui no estado. Perfeito, Flávio. Tenho certeza que vai ser um bate-papo aqui bem com conteúdo bastante qualificado. Quero contribuir. Vai sim. Flávio, para a gente começar, o que é a B-Button, né? Da onde veio esse nome? O que se faz a B-Button? Legal. Bom, na verdade, para eu contar e explicar o nome B-Button, que a gente sabe que não é um nome muito legal, tá? A gente sabe da dificuldade da pronúncia, a gente sabe da dificuldade da escrita. Eu tenho aceitado B-Button, Bottom, Button, o que vier a gente está aceitando, tá? E a escrita é praticamente impossível da gente não ter que soletrar em qualquer lugar que a gente vai. Mas para poder tentar explicar, eu preciso contar um pouquinho da história que deu origem à empresa B-Button, para que faça algum contexto, porque o nome já é ruim, se eu não contar a história fica pior ainda, tá? Mas a B-Button, na verdade, ela é uma spin-off. A gente nasceu de uma outra empresa, tá? A gente nasceu da Soma Urbanismo, da qual eu ainda sou diretor de inovação. Mas aí, para poder contar, então, sobre essa jornada, eu preciso voltar lá atrás um pouquinho no histórico da Soma. A Soma é uma empresa tradicional, a gente trabalha com loteamento, a gente faz lotes, a gente vende pedaço de terra, tá? Basicamente isso que uma loteadora faz. A Soma está em São Mateus, no interior aqui do Espírito Santo, lá no norte, pertinho da Bahia. É uma empresa familiar, é uma empresa tradicional, que atua no mercado tradicional e que ainda está no interior do estado. Então, é esse o background aí, né? Essa a realidade da Soma Urbanismo. Estou lá desde 2012, então esse ano eu faço 12 anos de casa. 12 anos. Tive a oportunidade, e ela ela nasceu em 2009, então eu entrei logo no iniciozinho dela também, acompanhei todo o crescimento da empresa, até hoje, né, com uma posição importante no mercado de loteamentos. Hoje a gente é um dos maiores loteadores aqui do Espírito Santo, temos loteamento espalhado praticamente por todo o interior do estado, de São Mateus, Aguaçuí, Cachoeira do Itapemirim, Linhares, enfim, todas as cidades do interior do estado, todas as grandes a gente tem uma presença. Também estamos na Bahia, em Porto Seguro, Trancoso e também no norte do Rio de Janeiro. Legal. Então, esse é o contexto da Soma Urbanismo. Como eu entrei muito no iniciozinho da empresa, tive a oportunidade de crescer com ela e rodei praticamente todos os setores da empresa. Isso me deu uma visão geral do negócio. Mas em 2019, quando o CEO da empresa estava passando por uma rediscussão do futuro do negócio, isso acho que estava mais na cabeça dele do que de fato externalizado para nós diretores. Em um momento, numa reunião, ele provocou a gente para poder entender o que seria a Soma do futuro, ou na verdade, quem seria o cliente da Soma no futuro. A preocupação dele na época era, olha, a gente vende um pedaço de terra. E ele via muito dos movimentos que estavam acontecendo em outros mercados, em que a forma como o cliente se relacionava com os produtos estava mudando muito. Desde o momento do cliente deixar de ter para usar, a gente vê isso muito no mercado de carros, a gente vê muito isso no mercado de prédios, né, de apartamentos. Há outros modelos de como comprar produtos, tá? Então, isso tudo estava na cabeça dele, ele externalizou para a gente e provocou. E aí, o que o nosso cliente vai querer daqui a 15, 20 anos? Quando a gente olha para o mercado de loteamento, 15, 20 anos é um pulo, tá? Porque a gente demora muito tempo para poder fazer uma aprovação de um loteamento, para depois a gente construir, para depois o cliente morar. Então, da gente apertar a mão de um terreneiro, que é quem a gente faz a parceria, né? Quem tem o terreno, até o disponibilizar o terreno pronto para o nosso cliente construir, pode levar facilmente aí 6 anos, 7 anos. Então, uma tomada de decisão aqui, pensando em 15 anos, são 2 ciclos de loteamento, tá? Então, não é tão distante, a gente precisava realmente discutir isso dentro de casa. E aí a gente foi buscar essa resposta, tá?
Na época não tinha ChatGPT, talvez fosse um pouco mais fácil se tivesse, talvez a gente encontrasse alguma resposta ali. Mas, na verdade, a gente buscou alguns parceiros, a gente conheceu o pessoal da Startz, a gente já tinha algumas relações com eles, mas a partir da relação que a gente teve mais profunda de ir para o Vale do Silício, numa missão que eles organizaram para empresas de construção civil, na verdade, a gente teve acesso a um conteúdo que ainda não era discutido dentro de casa, que era inovação corporativa. Eu era diretor financeiro, eu tocava a pauta muito mais tradicional dentro de casa, mas tive a oportunidade de conhecer esse mundo da inovação corporativa, da relação das corporações com as startups. E quando eu voltei do Vale e trouxe essa perspectiva para dentro da Soma, ficou claro que o que a gente precisava fazer era estruturar uma área de inovação para, de forma recorrente, responder a pergunta que o Gustavo, que é o nosso CEO, fez. A gente entendeu que essa resposta ela não é pronta, ela não é uma única resposta, ela vai ser mudada constantemente à medida que o cliente, que as pessoas vão mudando os seus hábitos. E a nossa empresa, para ser perene, precisa acompanhar isso. Então, de lá para cá, a gente veio organizando esse setor de inovação. Eu virei diretor de inovação do dia para a noite. Tive que aprender tudo que era isso. E eu acho que aqui já entra um pouco na pauta, e eu tô deixando aqui para explicar a B-Button mais para o final, porque eu preciso criar esse suspense. Isso foi legal, porque parece que nasceu, na verdade, de uma necessidade, né? Foi. Nasceu realmente de uma oportunidade que vocês viram, né, por uma necessidade de dentro da empresa, né, pelo jeito. A B-Button, o negócio B-Button, ele nasce exatamente pela necessidade da Soma Urbanismo em introduzir processos de inovação dentro da empresa e não encontrar um parceiro que pudesse apoiar, estruturar isso junto com a gente, tá? Seja você seu próprio parceiro. Seja você seu próprio parceiro ou seja você aquele que vai buscar resolver o problema parecido com os de vocês no mercado, né? Foi o nosso caso. Mas até a gente chegar à consciência de que isso era o nosso problema, a gente teve uma série de outros processos que a gente acabou encontrando, ou dificuldades. Por exemplo, a Soma, como eu falei, era de São Mateus. Ela ainda está lá, né? A sede é lá. E aí, quando a gente descobriu essa temática, inovação corporativa, startup, processo de inovação, a gente foi buscar entender como era isso. Voltamos do Vale cheio de expectativas. E lá em São Mateus, a época que a gente estava discutindo isso, 2019, não tinha com quem a gente trocar figurinha. A gente não sabia nada, porque eu tinha só tomado um banho de loja, praticamente era isso, que essas viagens para fora é mais ou menos isso, né? É um safari de startups. Mas ela ajuda a gente a enxergar que existe um mundo para além do que a gente está vivendo, tá? E aí, quando eu voltei, não tinha essa estrutura em São Mateus e nem na região. E aí, o primeiro impacto que a gente sofreu como empresa foi eu precisar vir para Vitória. Eu morava lá, minha família toda... eu sou daqui, fiz FUCAP, inclusive, tá? Sou aluno de vocês. Legal. Fui para lá para trabalhar na Soma Urbanismo, mas essa oportunidade me fez voltar, ou essa necessidade me fez voltar aqui para Vitória para poder me conectar com alguma coisa que estava acontecendo na pauta de inovação. Que tá de inovação. Tá? Porque lá não tinha. A gente entendeu que para a gente aprender tinha que ser algo mais imersivo, não dava para poder ficar de lá consumindo Google, consumindo conteúdo online. Foi o que a gente aprendeu no Vale. A coisa tem que ser mais skin in the game mesmo, tem que ser mais sentir na pele para que a gente pudesse acelerar. E aí eu me mudei para Vitória, porque lá não tinha, e assim como todo o interior do estado, na época, não tinha um ambiente favorável para que essa discussão acontecesse. E aí eu vim para Vitória em 2019, comecei a me conectar com o que existia aqui. O Espírito Santo, eu fui descobrir isso depois, está muito mais rápido do que os outros ambientes do Brasil, apesar de estar muito atrasado. Então, a gente demorou para começar, mas estamos bem rápidos. Estamos bem rápidos. Depois eu conheci muitos ambientes, conheci Recife, conheci Minas Gerais, conheci Belo Horizonte, São Paulo, Santa Catarina, Porto Alegre, que são os grandes ambientes de inovação do Brasil. Todos eles estão mais à frente que o Espírito Santo, mas começaram muito mais lá atrás. Tá? Tem 30, 40 anos de história aí para poder justificar onde eles estão hoje. O Espírito Santo começou mais recentemente, de forma mais madura, mas está muito mais rápido. Então, a gente vê um bom prognóstico aqui para a gente. Mas, tentando encurtar e chegando lá na pergunta sobre o que é a B-Button e o nome, a gente teve que vir para Vitória para poder começar a se conectar com essa pauta. Aqui a gente teve muita ousadia do Gustavo, como CEO, de me provocar a fazer essas grandes conexões. Apesar da gente ainda não ter nenhum grande conhecimento sobre inovação, a gente participou do primeiro programa de inovação aberta do FindsLab. A gente foi uma das menores, foi a menor empresa a participar, tá? A gente estava lá com a Vale, com a Arcelor, com Suzano e a logomarquinha lá da Soma Urbanismo. Sim, a gente ainda tem muita consciência, mas isso nos deu um salto de amadurecimento sobre o tema muito bom, porque a gente começou a se relacionar com quem já estava fazendo isso há bastante tempo, com um caixa um pouco maior que o nosso, mas pelo menos a gente conseguia enxergar ali um caminho a se seguir.
E também nessa jornada a gente teve a oportunidade de conhecer o Francisco Carvalho, da Time Now. Francisco Carvalho. A gente já conhecia o Wilson Calmon, porque somos concorrentes. O Wilson é da CBL, a maior concorrente da Soma Urbanismo aqui no Espírito Santo, apesar de que nossos loteamentos são mais legais. Mas, enfim, é um parceiraço. A gente já conhecia ele do mercado, mas não sabia da atividade dele ou do ativismo dele com relação à inovação. Tivemos a oportunidade de se conectar e começar a discutir a criação de um hub inicialmente focado nas nossas dores, que são relacionadas à construção civil. Time Now, uma empresa de consultoria em engenharia. Né? Uhum. E a CBL, assim como a Nasca, que é uma outra empresa que o Wilson também representa, são do mercado de construção. Então, a gente inicialmente começou a discutir um projeto de um hub que pudesse apoiar iniciativas relacionadas à construção civil. Daí nasceu o Base 27, que hoje eu acho que a maioria daqui do estado deve conhecer, sabe que hoje ele também é agnóstico, não é mais só para construção civil, mas lá atrás nasceu com essa característica. E hoje é um dos maiores hubs aqui do estado, apoiando as iniciativas de inovação das empresas. E foi essa experiência que nos fez refletir o quanto a gente deveria não só estar aqui na capital desenvolvendo essa pauta, mas como era relevante a gente também levar isso para o interior. Tá? E aí que a gente teve a oportunidade de ajudar a fundar o Bússola Hub, tá? Que é uma pauta que a gente vai entrar aqui hoje também para conversar. Mas sentindo todas essas dores, como eu falei aqui para vocês, a Soma Urbanismo, no seu processo de organizar a área de inovação, que eu estava liderando, busquei encontrar algum parceiro que pudesse nos ajudar a estruturar isso. Porque o banho de loja não foi o suficiente, óbvio. As imersões que eu estava tendo aqui com quem estava fazendo nos dava muita clareza, mas ajudar a gente a escrever o nosso projeto estava um pouco mais complicado, porque a gente não tinha esse tipo de parceria aqui. Na verdade, o que a gente percebeu é que a discussão sobre inovação, de forma mais madura, ela estava acontecendo num nicho de empresas muito mais maduras do que a Soma Urbanismo à época. Tá? Soma Urbanismo é uma empresa de médio porte do interior. E a inovação, infelizmente, ainda é tratada dentro de Vales, Arcelós e por aí vai. As empresas de médio porte ainda estão descobrindo o que é isso, para que serve e como é que eu consigo gerar resultado dentro de casa com a inovação. Então, por conta disso, poucas empresas se especializaram em atender empresas iguais à Soma. Porque eu vou vender para quem não quer comprar? É basicamente isso. Para quem não quer comprar, porque não sabe para que serve. Para que eu vou criar um produto para quem não quer comprar? Então, a Soma teve muita dificuldade em achar um parceiro para apoiar. É aí que a gente comenta da criar a sua própria parceria. Sim. A Bibutton, então, quando nasceu para ser a área de inovação da Soma Urbanismo. A gente contratou um consultor de mercado para nos ajudar a organizar, é o Sandro Valeri. Ele, à época, trabalhava na Embraer. Foi ele o responsável por criar a Embraer X, que é a área de inovação da Embraer. E ele nos ajudou a conceber a área de inovação da Soma, que nos provocou a entender que, olha... ele falou, Flávio, se vocês tiverem dificuldade de achar alguém para ajudar vocês, talvez aí seja um mercado que vocês possam explorar. Começa aí a Bibutton para ser essa empresa para ajudar a própria Soma, mas começa a entender se o que vocês fazem para a Soma não pode também ser explorado ou ofertado para o mercado. E aí que a gente cria a Bibutton lá em 2020, foi quando a gente conseguiu ter maturidade suficiente para poder criar o negócio. Depois a consultoria do Sandro, para que a gente pudesse ter esse modelo da Soma e a Bibutton. E quando a gente foi criar a Bibutton, respondendo o porquê do nome, tá? A gente fez uma pesquisa apoiada pelo Sandro para a gente entender qual era a maior competência da Soma Urbanismo que a gente poderia extrapolar para essa nova empresa que estava sendo criada. Porque era isso que a gente queria, né? A gente queria, não era criar uma empresa desconectada da Soma, e sim uma empresa que tivesse essa conexão e pudesse usar daquilo que a Soma já tinha criado como um alicerce para que a gente pudesse crescer a Bibutton. Essa pesquisa, bem no conceito de design thinking, explorou todos os nossos parceiros e mapeou que a maior competência da Soma que a gente poderia explorar era a proximidade da Soma Urbanismo com os clientes. Eu falei que a gente está bem espalhado no interior do estado, né, como Soma Urbanismo. E em todas essas cidades a gente tem um modelo operacional muito próximo dos corretores. A Soma não tem corretor próprio. A gente sempre trabalha com os corretores locais, porque a gente quer ter com eles essa relação. Sempre quando a gente vai lançar um empreendimento, a gente passa pelo menos um ano namorando a cidade para poder entender qual é a dinâmica da cidade, quem é quem na cidade, se a área que foi nos apresentada ela é uma área interessante para quem já mora na cidade ou é um vetor de crescimento. Isso refletiu na pesquisa. Foi uma surpresa para a gente, apesar da gente querer muito ter esse reconhecimento, mas foi uma surpresa. E a forma como as pessoas declaravam isso na pesquisa
que é um termo que eu aprendi no interior, tá? Eu não sabia se isso aqui era falado na capital, mas fala assim, a Soma Urbanismo tem umbigo no balcão. Já ouviu esse termo? Já. Que é quando o dono do negócio, Sim, né? sim. Está próximo do balcão, atendendo de fato o cliente e resolvendo os problemas do cliente, tá? E aí a gente pegou esse recorte e trouxe para dentro da B-Button. Que B-Button, na verdade, é Belly Button, que é umbigo em inglês. Então, por isso que o nome é muito ruim mesmo, a gente sabe. A gente tentou de minimizar a feiura dele, abreviando Belly, e aí virou B-Button, tá? Confesso que o nome foi criado de uma forma muito rápida, eu precisava criar o CNPJ logo para poder começar os repasses da Mas Soma. super inovador, né? Na verdade, ele era para ser provisório, tá? Não era. A gente pagou um brand. A gente contratou uma empresa logo depois que a gente criou o CNPJ para poder criar um nome de verdade, porque aquilo ali era para ser só a razão social e pronto, era para ter um nome fantasia. A gente pagou, o nome foi Vertic. A gente recebeu vários nomes, escolhemos Vertic, criamos a logomarca. Eu fui levar para a diretoria da Soma Urbanismo para poder apresentar, e um fato curioso, ninguém sabia o significado de B-Button, eu nunca tinha contado para ninguém, passei um ano mentindo. Falava, não, eu joguei no Google e saiu um nome, sabe esses sites que criam nome? Saiu B-Button, achei legal e mantive. O GPT tá realmente Nem tinha ainda, falta, hein, cara? Pô. Seria outra coisa, né? E aí eu fiquei um ano carregando essa mentira, numa reunião de diretoria onde eu fui apresentar o novo nome da B-Button, que era Vertic. Eu apresentei, adoraram o nome, adoraram a logomarca, mas um dos diretores, o Marcelo Castellan, que é responsável pela área de novos negócios imobiliários da Soma, falou, tá, mas conta aí qual que é a história da B-Button, porque esse nome não pode ter sido inventado pelo Google. Aí eu contei essa história que eu acabei de contar para vocês, e aí foi unânime na reunião, olha, não dá para trocar o nome não, Flávio, o nome é ruim, todo mundo concordou, tá, todo mundo sabia, mas falou, tem um storytelling por trás, tem uma história importante para contar e representa muito o que a B-Button quer fazer. Certeza. E de fato hoje é o que a B-Button é. A gente criou essa empresa para poder resolver um problema que a Soma sentia, gerando valor para o público que a Soma é. Empresa de médio porte do interior do estado. Legal. Tá? Então, mantivemos o nome, ainda que ruim, toda hora eu tenho que explicar o que é B-Button, tenho que explicar como é que escreve, como é que pronuncia. Dá para falar que é disruptivo. Você queria ser disruptivo, É uma fazer desculpa diferente. dessa. Mas como a gente escolheu um público do interior, talvez a gente pudesse ter criado alguma barreira. Tá. Mas a gente entendeu que o nome ele vai se justificando. Tá? E falando em interior, Flávio, e aí vem, de fato, de toda essa história que você comentou, a gente está falando aqui uma necessidade de criar um ambiente, criar um cenário onde você consiga conexões para justamente alavancar qualquer negócio, né? No caso lá, no negócio da Soma, né? No caso, quando a gente passa já a falar do Bússola, né? A gente está falando de uma conexão maior, né? Aí aqui a gente está falando de fato de trazer realmente agentes diferentes para realmente ofertar para o ecossistema do interior, né, uma questão mais inovadora, um olhar mais inovador, aquilo que talvez que você sentiu falta, foi lá no Vale, veio para cá e aí teve que voltar aqui para Vitória para realmente estar perto. Então o Bússola ele tem esse objetivo de levar essa ambiência de inovação lá para o interior? Perfeito, é exatamente isso. Quando a gente foi... o Bússola ele nasce se inspirando no Base 27, que foi a experiência que a gente teve aqui de estruturação de um hub para poder melhorar a ambiência de negócios numa região. O Base é isso, tá? Ele nasceu para vertical de construção civil, migrou para um formato mais agnóstico, mas basicamente o que ele quer fazer é apoiar uma ambiência de negócios tendo como meio a inovação. Sim. Ok? O Bússola se inspirou nisso e tem como propósito, inclusive, conectar outros propósitos. Eu acho que é importante esse posicionamento do Bússola. Ele não faz nada sozinho. Eu acho que nenhum hub deveria ter essa posição, até porque o nome hub explica muito. Exatamente. É uma conexão que tem que existir. Sistema aberto também, né? Tem que ser aberto, tem que ser aglutinador, tem que facilitar a integração dos agentes que estiverem ali na região. O Bússola nasce assim, para conectar quem já está fazendo. Eu acho que também é importante reconhecer que existem coisas. A gente acabou descobrindo depois de criar o Bússola que tinha muita coisa acontecendo na região. Para você ver como é uma atração, né? É meio que você precisa realmente mostrar para que os outros realmente vão aparecer. Né? Acho que o Hub tem esse propósito de conectar, né? E a conexão acontece quando você se mostra, né? Você deixa algo aparente, né? Eu acho que esse é o principal motivo de existir hubs.
Tá? Se eles, inclusive, se posicionassem mais claramente como isso, eu acho que a gente teria ainda mais efetividade dos hubs, tá? Sem buscar um protagonismo, sem buscar estar à frente de uma pauta única como se fosse a pauta dele. Tá? Então, para ser muito mais um ambiente de conexão mesmo. E promotor disso. Porque as iniciativas existem. Quando a gente começou a trabalhar no interior, a gente viu que São Mateus já tinha startup, São Mateus já tinha uma academia trabalhando um assunto dentro de casa, a gente viu que já tinha empresários investindo em startups, coisa que a gente nunca tinha descoberto. Tá? Mas bastou criar uma estrutura onde isso pudesse ser reverberado, pudesse jogar um holofote, que a gente começou a ver, fulano já investiu em startup, tem uma startup local aqui que já captou. Isso a gente foi vendo em São Mateus, onde a gente teve a oportunidade de apoiar a criação do Bússola. Depois a gente foi para Colatina, montamos um coworking da B-Button lá, e a gente viu que tinha ainda mais iniciativas locais. Tem startup em Colatina que já recebeu investimento, foi comprada pela Magazine Luiza. Tem uma startup próxima de Colatina, que fica embaixo do Guandu, que chama Frete Rápido. Já captou não sei quantos milhões de reais. Tem, a empresa que investiu neles tem ação na Nasdaq. O interior está forte. Exatamente. O que faltava, talvez, para o interior era estruturas que pudessem aumentar a ambiência de negócios relacionados à inovação. Tá? Eu acho que o Bússola casou muito nesse sentido. O Bússola ele foi provocado pela Soma Urbanismo, mas foi executado em parceria com vários agentes da região. A Soma, só por ter vivido uma experiência diferente, Base 27, Vale do Silício, ela tomou um grau de consciência um pouco mais rápido dos demais. E o que fez a gente provocar, bater na porta de alguns empresários da região e falar, olha, a gente está vivendo um negócio diferente lá no Base 27, a gente está vivendo um negócio diferente dentro de casa, a gente já estava começando a estruturar alguns processos importantes de inovação, e a gente provocou outros empresários da região que compartilhassem disso. No início. E os investimentos, eles só vêm se você tiver essa visibilidade centralizada, né, na região. Os investimentos não iam chegar lá descentralizados em diferentes startups, diferentes iniciativas pequenas. Porque acaba ninguém vendo. Quando elas estão muito desconectadas, primeiro que elas mesmas perdem valor, né? Se você tem iniciativas que não se conectam, elas tendem a ser mais fracas do que se estivessem conectadas. E aí, quando você também não tem isso organizado ou ao menos um holofote em cima, ninguém está vendo. E aí acaba ninguém apoiando. Depois que o Bússola nasceu, a gente conseguiu aglutinar algumas empresas importantes da região. A Suzano, hoje, que é uma empresa enorme, tem várias iniciativas de inovação corporativa, é uma das maiores parceiras do Bússola, já contratou projeto de desenvolvimento de empreendedorismo social na região, que é uma vertical que a gente precisa apoiar. Desenvolver um aplicativo junto com o Bússola para poder conectar quem está precisando de emprego com oportunidades da região. Então, quando tem alguém organizado e buscando aglutinar, outros vêm com capital, com recurso, com problemas e acaba tendo aquela centralidade ali como um ambiente de resolução desses problemas. Esses desenvolvimentos que você comenta, ele é feito por startups? E quantas startups hoje o Bússola possui ali? Quando a gente olha para o papel do Bússola, principalmente no interior do estado, fica difícil a gente olhar só para as startups. Tá? Então, o Bússola ele começou muito mais olhando para as empresas. Que quando a gente olha a tríplice hélice, né, corporações, privado, público e academia, e a gente traz as startups aqui como um ambiente em volta disso tudo, quem acaba tendo um pouco mais de força para tracionar tudo são as empresas. A academia tem muitas das limitações dela, tá? O poder público tem ainda mais, e falta clareza na maioria dos poderes públicos, além de que a cada 4 anos tudo muda. Mas as empresas nasceram para ser perenes. As empresas nasceram para poder fazer planejamentos de longo prazo e ela tem mais dinheiro, muitas das vezes, ou facilidade de colocar dinheiro na mesa, e ela tem mais problemas para resolver. Então, quando a gente empodera ou provoca as empresas para que elas sejam um agente mais ativo do ecossistema de inovação, a gente tem um ecossistema mais maduro. Tá? Então, a gente começou, assim como base, a gente começou o Bússola também olhando para as empresas. Então, os primeiros que a gente provocou foram os negócios locais, tradicionais, para que eles se envolvessem com a temática de inovação. Médios, pequenos, que é a grande realidade do interior, são os médios, tá? Médios e pequenos. Suzano acabou vindo depois desse movimento, quando viu que a coisa já estava organizada, porque essa é uma dificuldade dos grandões. É difícil para eles apostarem
nessas iniciativas. Ele precisa ver alguma coisa já madura. A Suzano, assim que viu que existia alguma governança, que já tinha uma associação montada, que já tinha algo funcionando, ela foi bem rápida em se aproximar. Mas ela precisava dessa estrutura mínima. O Bússola ele começou sem governança nenhuma, só da iniciativa até amadurecer, levou aí 1 ano para que a gente pudesse ter a coisa organizada. Difícil uma empresa começar com governança, né? Então, assim, ela tem que... A governança, ela vai... Na verdade, a governança, ela nasce através também da necessidade. Vai chegar uma hora que é necessária a governança, né? Então, tem cada tipo de problema. Exato. Tem que arrumar os problemas para depois resolver, né? E aí, dentro disso, como como toda ideia, nada são flores, né? E aí eu vou até pedir pro Carlos... Hoje, Carlos, o Hub FUCAP, ele tem a mesma ambiência de Hub do Bússola, né? Mas tem uma diferença. E aí eu queria ver quais são os desafios de se ter, né, a gestão de um hub em uma região metropolitana, né? E quais foram os desafios de realmente se criar o hub, né, lá no interior, né? Interior que, poxa, é potencial. Por exemplo, quando a gente fala do interior do Espírito Santo, a gente está falando de um potencial, por exemplo, do agronegócio. Não só do Espírito Santo, mas como do Brasil. E eu acho que os hubs de inovação... O Carlos, eu acho que pode até entrar um pouco melhor nisso, Carlos, só para o nosso ouvinte também, que está nos assistindo, entender o que é. Existe um hub de determinado setor, existe um hub de vários setores ali, de negócios, vários negócios dentro do hub. Mas quando nós olhamos para o interior, ele é um potencial pelas médias empresas, que inclusive as pequenas também, através do agronegócio. Mas qual é o desafio, né, da gestão do hub numa região metropolitana e qual foi o desafio de se criar, né, essa ambiência de inovação no interior? Carlos. Olha, pegando um pouco o desafio, quando você está na região metropolitana, você tem acesso e você é demandado por diferentes perfis. E todo mundo, a todo momento, quer chegar aqui, quer tentar ajudar, quer tentar trazer projeto, quer tentar participar de alguma forma. Só que isso são vários perfis diferentes. E o maior desafio é casar todos esses perfis e tentar achar um projeto único que ou atenda todo mundo, ou que você tenha diferentes projetos acontecendo ao mesmo tempo e que todo mundo possa ser atendido. Então, assim, é uma vantagem estar na região metropolitana, que você tem empresa de tudo quanto é porte, tipo, setor... Tudo que você pensar está chegando aqui, mas ao mesmo tempo saber quais iniciativas apoiar ou não, pensando que a gente está aqui para apoiar todas as conexões, é um tanto difícil. Se você pensar assim, se você for um investidor, faz análise ali, qual que é o projeto mais rentável, beleza, mas se você está no olhar de investidor, se está no olhar de um hub, você está querendo propagar todas as conexões, você quer abranger todos os projetos ao mesmo tempo. Quem é que fica de fora, né? Quem é que fica de fora? É a difícil escolha, né? Às vezes, o que vai ter menos ganho para a gente como um todo, como um hub, vai ser o que mais precisa da ajuda. E aí, a gente como hub que quer ajudar, quer criar essas conexões, quem que a gente vai deixar de fora? Essa pergunta é boa. E acredito que no interior, você vai ter um pouco do oposto. Você tem um perfil mais unificado de quem está te demandando, mas talvez, por ser um perfil unificado, você tem menos pessoas, menos projetos... E aí você talvez... O que você tem desafio contra mim? Eu tô tentando quebrar... Realmente, para mim, é o oposto. Ou seja, falta demanda. Falta quem possa bater lá na porta, mas tentando achar a origem desse faltar, para mim, é o desconhecimento. Então, Desconhecimento? Desconhecimento. Do que é inovação e para que serve. Tá? Então, quando a gente olha para qualquer ambiente daqui do Espírito Santo, do interior, que a gente hoje tem contato com praticamente todos as micro-regiões do Espírito Santo, de norte a sul, a temática inovação chegou da forma equivocada para estes. Talvez aqui na capital isso também tenha acontecido, só que lá, ao acontecer, criou uma barreira. Porque o que é o imaginário da inovação no empresário padrão? Tá bom? É Google, é Facebook, é startup, é tobogã dentro do escritório, tem que ter totó para poder deixar a galera engajada, tem que ter puff colorido. E aí isso cria uma mega de uma barreira. Porque o empresário padrão, um empresário que tem o seu negócio muito bom, que cresceu, só que o cara é de médio porte, ele é normalmente no interior uma empresa familiar,
de um mercado tradicional, ele entende que aquilo não é para ele. E aquilo não é inovação. Aquilo é um pedacinho do que é inovação, do que precisa ou pode ter para que a inovação aconteça dentro dos negócios. Mas na cabeça dele aquilo acaba virando o resumo do que é inovação e de cara ele fala, não, inovação não é para mim. Só que a gente teve a oportunidade de conhecer, sei lá, pelo menos uns 100 negócios do interior aqui do estado e em nenhum deles, zero, em nenhum deles a inovação não acontece. Em todos tem algum grau de inovação, que muitas das vezes o cara não dá esse nome. Ele pode chamar de melhoria contínua, ele pode falar que aquilo ali, não, eu só estou mudando a minha forma de atender o cliente, mas todos têm algum grau de inovação. Talvez. Os negócios que não inovam não vão para frente. E o cara não estaria com um negócio há 30 anos se algum grau de inovação ele não tivesse colocado, incrementado até hoje. Então existe. Tá? Inclusive com projetos até mirabolantes, mas o cara não dá o nome de inovação, porque infelizmente a pauta chegou lá como puff colorido, como startup, e esse cara não percebe que ele já inova. E aí cria uma barreira. Tá? Então o desconhecimento que eu enxergo na verdade, uma falha de comunicação de quem vende inovação, de quem atua nesse mercado, que deixou chegar para esse público um conceito equivocado do que é inovação. Então, hoje, o trabalho do Bússola, o trabalho da Bibutton e de outros agentes que atuam no interior é desconstruir isso. É falar que inovação e mostrar, inovação não é o puff colorido, inovação não é o tobogã. Inovação é você olhar para o teu negócio e ver como você pode fazer ele ser melhor no que ele já faz, atender necessidades do seu cliente, e aí não é só a necessidade que você já atende, e aí você passa para um horizonte 2 de inovação, metodologicamente falando é assim, ou entender o que está acontecendo fora do teu negócio, mas que pode impactar nele, e que talvez você precise se preparar para um horizonte 3, ou seja, mudar um pouco o rumo do teu negócio para que você continue atendendo o mercado. Então, quando você põe desta forma na mesa, eles passam a se apropriar mais da pauta. O difícil é colocar, é ter essa abertura para poder chegar e colocar desta forma para os empresários. Então, a maior dificuldade que a gente tem é essa. O desconhecimento do que de verdade é inovação e como ela deve ser tratada dentro dos negócios. E aí o desdobramento para startup, para ente público, para academia, ele fica muito mais claro, desde que se enxergue que os negócios têm essas necessidades e é assim que a gente precisa tratar a inovação. Então, na verdade, o tripé ali, né? O tripé mercado ali, o privado está realmente conhecendo mais sobre o que é esse ambiente de inovação para comprar mais a ideia. Isso no interior, então esse é o grande desafio. Extrapolando, não é só o privado, tá? Quando a gente está no interior, as instituições elas são muito importantes. Instituições, associações, Sim. sindicatos, aglutinações de empresas e a prefeitura também. A academia está em volta. Então, esse desconhecimento é geral. A academia, muitas das vezes, não sabe como tratar. Nenhuma academia do interior tem estrutura e a consciência que vocês têm aqui com relação ao tema e se posicionaram para poder ser um agente fomentador. Em São Mateus, a gente tem uma academia envolvida, até 2 estão ali, mas não no grau ou tão muito recente. Então, não é uma pauta de desconhecimento geral. Muitas das prefeituras que hoje a gente enxerga que é um dos agentes principais para fomentar a inovação, não sabem como fazer. São poucas, iguais Colatina, que é uma prefeitura muito madura com esse tema, que tem programas de aceleração, que tem uma secretaria de inovação, que tem um trabalho de longo prazo sendo desenvolvido. A maioria que a gente encontra é uma secretaria que trata apenas dos aspectos de tecnologia, TI interno, sabe? Resolver problema de tecnologia. Isso acanha muito um possível crescimento da pauta na região, porque a inovação, em algum momento, ela é algo muito abstrato e precisa ter alguém fomentando e apoiando. Prefeituras têm esse papel, assim como governos de estado, assim como a federação. Se eles se posicionam e apoiam, criam um ambiente mais favorável, seja com leis, seja com fomento, você acaba difundindo mais o assunto da forma correta, permitindo que isso possa ser corrigido ao longo do tempo. Legal. O Bússola, ele nasceu em 2021. 2021, isso aí. Se nós compararmos hoje o ambiente de... vou tirar um pouco a palavra inovação aqui e vou colocar um pouco a palavra de empreendedorismo. Se nós colocarmos um pouco essa palavra de empreendedorismo no interior, como um todo, não só... E aí eu queria até uma visão, Flávio, sua, do interior, também de outros estados. Né? Bom. Você acredita que o empreendedorismo, principalmente na nova geração, vamos pegar...
anos 2000, né? Ele está mais forte. O ambiente para o empreendedorismo no interior, ele está mais complexo? Como é que está esse ambiente para empreender, né? Não estou falando só de ideias inovadoras como as startups normalmente têm ali, né? Como eixo principal, escalar com menor custo, né? Tá. Através de uma tecnologia. Mas o empreendedorismo no geral, né? Mesmo aquele tradicional, nós estamos enfrentando ambientes complexos nos interiores? Eu acho que ele está se complexando, tá? Mas se a gente for olhar, por exemplo, vou falar um pouco mais no interior aqui do Espírito Santo, a nível de números, que é quem eu tenho mais domínio, Perfeito. Tá? Metade do PIB do Espírito Santo está no interior. Então, é impossível a gente falar que não existe empreendedorismo no interior. Metade, tá? A diferença é que ele está mais pulverizado, né? Metade do PIB está no interior, mas a capital só representa, acho que são 4 ou 6 municípios dos 76 que a gente tem, tá? Então, ele está um pouco mais difuso, mas ele é gerador de riqueza tanto quanto a capital, tá? Então, o empreendedorismo sempre esteve presente. O que a gente pode perceber agora é uma mudança na forma de se empreender, tá? E está se tornando mais complexo porque o mundo inteiro está se tornando mais complexo e não vai ser diferente no interior. Então, o que a gente tem reconhecido muito no interior é que quem empreendeu no interior começou isso há 30, 20 anos atrás. E aí hoje o cenário do interior é um cenário, de forma geral, de sucessão. Muitas empresas do interior estão passando pelo processo de sucessão, de trazer os filhos ao negócio, tá? E aí isso traz um grau de complexidade enorme, não deixa de ser empreendedorismo, só que você passa a ter agora um agente novo entrando dentro do mercado do interior. Porque esse cara que está voltando para casa, ele está voltando porque ele saiu de casa para estudar. Esse é o cenário geral, tá? Estou tentando pintar um cenário. E a gente vê isso muito no interior aqui do Espírito Santo, é um reflexo do Brasil. Esse cara saiu para estudar, fez uma boa faculdade, que infelizmente não tinha na região onde ele estava. Ele eventualmente trabalhou fora, em alguma empresa da capital ou de outra região, e está voltando agora para o negócio da família. Então, esse cara está voltando com uma outra perspectiva de negócio. Está transformando o negócio tradicional da família. Então, invariavelmente, a gente está enxergando que o interior vai ser impactado pelo empreendedorismo inovador, ainda que nos negócios tradicionais. Porque esse cara que está retornando, ele está retornando com uma bagagem diferente do que o pai dele, do que o avô dele construiu. Não negligenciando o negócio do pai, nem desmerecendo, com certeza são grandes negócios, tanto que viabilizar esse cara estudar fora, construir um patrimônio e voltar. Só que a forma como esse cara retorna é com uma nova visão, o que torna mais complexo essa sucessão, porque ele começa a querer discutir a introdução de novos processos, novas formas de trabalhar, e essa empresa naturalmente não está preparada para poder fazer essa sucessão com isso, porque já houve uma sucessão do avô para o pai, só que esse pai também estudou naquela região, foi criado só com acesso ao que o avô podia passar, né, o pai dele. Esse novo entrante, que é o neto talvez daquela sucessão, ele está vindo com uma visão diferente de mundo. Mas enxerga no negócio da família um grande potencial ainda, mas traz essa discussão. Então, quando eu acho que está complexando é porque esse cara está vindo com uma visão diferente. Quando a gente fala de visão de mercado e complexidade, isso está acontecendo, está tudo muito mais rápido na capital, assim como também está mais rápido no interior. O acesso à informação está mais rápido aqui, como está lá também, tá? Então, isso chega lá, talvez desvirtuado ou um pouco mais atrasado, mas chega. Então, esse interior precisa acordar para toda essa transformação e assimilar isso dentro dos negócios. O empreendedorismo no interior sempre existiu, agora ele está um pouco mais complexo por conta desse cara que está retornando para casa para poder tocar os negócios. E o legal é que você tocou num ponto assim, crucial que é a sucessão. Uhum. Né? Quando a gente fala da complexidade, né? Nós temos como você muito bem colocou, nós temos realmente uma complexidade de empreender ali, o que você trouxe no interior. Né? E quando a gente fala da sucessão familiar e fala que a empresa, aquele negócio tradicional, ele não está preparado para esse olhar, né, da nova geração que volta para casa,
né, com o olhar de inovação, com o conhecimento de negócio inovador, a gente está falando que precisa primeiro passar por uma... Aí a gente volta realmente nas teorias estratégicas lá atrás. Básicas, que é justamente a cultura organizacional. Isso aí. É mudar realmente a cultura organizacional para que nós possamos inserir, de fato, a inovação do negócio, né? E dentro dessa ótica, tentando quebrar um pouco a complexidade de inovar, a gente tem um agronegócio, né? E muito dessa sucessão ele está acontecendo no agronegócio, né? E isso quando acontece, porque a gente torce que acontece, porque o agro, realmente, essa potência, ela só cresce, né? Lá dentro do ambiente de inovação que você está inserido, ali das empresas que você está inserida, como é que nós estamos de sucesso? Voltando para o assunto startup do agronegócio, como é que está esse assunto do agrotech dentro do Bússola ou nos ambientes de inovação do interior? O agro virou pop, né? Então, cantaram a bola lá atrás. Não foi? O Otaciano, ele já foi secretário de Agricultura aqui. Ele tem uma apresentação que ele fala, né? Que tem lá o Jeca Tatu. O agro já foi isso. E hoje o agro é pop, hoje o agro é sertanejo, todo mundo quer ser agro. Eu acho que isso chegou. Também tem um monte de dinheiro lá dentro, cara. É isso. Pelo amor de Deus. Metade do PIB está no interior e a maior parte desse PIB no interior é o agro, né? Então, tem muito dinheiro, tem muitas oportunidades e tem muito espaço para melhoria. E aí, é nisso que se valem as startups. Então, o mercado agro, para o mercado de tecnologia, para o mercado de inovação, é um mega mercado. Tá? A gente não pode negligenciar o papel de algumas instituições que, inclusive aqui no estado, trabalham bastante inovação há muito tempo no agro. Embrapa, por exemplo, e outras instituições vêm fazendo pesquisa e a gente se consolidou bastante nisso, mas foi sempre num viés da melhoria da plantação ou da genética. Agora, da operação do agro, isso é mais recente. E as soluções relacionadas a isso de startups estão bem mais focadas nessa operação e na simplificação do dia a dia. Muito puxado, porque esse filho que está retornando, ele assume que o negócio do pai é rentável, é um mega negócio, vai ser interessante para ele, mas ele não quer ficar lá. Ele não tem a paixão que o pai dele tem de ficar na roça. Ele não quer isso. Ele quer ter os proventos daquilo, ele quer participar daquele negócio, mas ele não quer ir lá colher, ele não quer ir lá plantar, ele não quer ficar acompanhando. E eu acho que muito do que está vindo de tecnologia vem para poder suportar um pouco dessa nova perspectiva. Tá? Lógico que já haviam vários incrementos com foco no agro para poder melhorar a operação, mas eu acho que isso está crescendo muito por conta desse novo entrante, do cara que está retornando. Porque ele quer sim aquilo como negócio, mas ele não tem a paixão que o pai ou que a família tinha no negócio. Verdade. E aí ele busca formas de otimizar aquilo ali para que ele não tenha que ficar andando na roça para poder ver se foi plantado, se não foi, se foi Verdade. Batido o herbicida que tinha. Entende? Então, com isso a gente acaba desdobrando nas ações do Bússola. O Bússola ele está rodando 2 programas de aceleração. Na verdade, está na 2ª edição do programa de aceleração. Começou no meio do ano passado, está completando 1 ano agora. E a gente acaba não conseguindo só trabalhar com startups relacionadas ao agro pela densidade, acaba faltando um pouco disso. Mas a gente tem, eu acho que umas 2 ou 3 lá da região que trabalham com agro, seja na parte de pimenta. Em São Mateus a gente tem muita concentração de pimenta do reino. Tem uma startup chamada Estéreo V, que nasceu na academia. O foco dela é esterilizar a pimenta, sem que tenha que passar por um processo de secagem e queima, porque a pimenta, diferente do café, ela é consumida in natura, né? Do jeito que você fez ali, você só moe ela, do jeito que você esterilizou e secou ela, você moe e coloca no prato. O café você ainda vai secar e depois vai torrar, vai fazer um aditivo em cima dele. E aí ele desenvolveu um processo de esterilização da pimenta com luz ultravioleta, que você acaba não tendo nenhum tipo de modificação no sabor da pimenta. Isso veio de um problema que a gente teve aqui no Brasil, de que algumas pimentas nossas, ao mandar para a Europa, foram negadas devido a algumas
Alterações. Eu não vou, eu vou pecar aqui com o nome da bactéria ou do que foi encontrado, mas uma remessa significativa nossa voltou e a gente precisou se certificar de forma mais efetiva de que a gente estava conseguindo esterilizar. Então, são soluções assim que a gente vai ver nascendo no interior, uma conexão importante com a academia, mas o agro está se posicionando e está cada vez mais tendo startups relacionadas a elas. Teve aqui um evento na FUCAP, que foi organizado pelo IBF, eu participei dele também, o Carlos... 32 startups mapeadas do agro, né? Isso aí. 32. E eu acho que tem mais, tem projetos que não se consideraram como startups que deixaram de entrar, tá? Mas é o primeiro, a gente tem que entender que isso é construído. Exato. Um primeiro mapeamento de startups do Espírito Santo indicou 120 startups, acho que tem 2 ou 3 anos. Não, geral. Tá? Foi em 2000, a gente está em 24, foi em 2022, se eu não me engano. Naquela época, a gente já atuava bastante no interior e muitos dos projetos que a gente apoiava no interior não foram mapeados. Porque, mais uma vez, é difícil chegar a essa temática no interior, difícil chegar a um mapeamento também no interior. Então, se a gente for buscar fazer um censo, tenho certeza que a gente vai aumentar esse número de startups do agro, assim como a gente aumenta o volume de startups geral também. Legal. Carlos, para a gente caminhar aqui para o nosso final, né, que o bate-papo ele é bom, mas ele passa rápido. Gente, mas é sensacional, porque realmente a gente aprende muito. E você colocou um ponto aí, que já passando para resultados, são métricas, né? E a gente tem métricas aí para entender o impacto positivo desse hub, né? Carlos, aqui no hub que você tem a gestão aí, métricas, né? Quando a gente fala de métricas em um hub, né? O que significa medir resultado de um hub? Ótima pergunta, hein? Ótimo. Essa daí. Porque assim, porque nós temos um ambiente ali de startups, né? Nós temos um ambiente ali de empresas conectadas, como você falou, né? Tem a base privado, público, as startups. Mas em que momento que a gente realmente fala, poxa, essa métrica aqui identifica que o Bússola, por exemplo, ele está impactando de forma positiva? Por exemplo, qual é a métrica que você utiliza para entender que o Bússola, né, está gerando frutos, né? Não vou colocar gerando negócios, né? Mas gerando realmente o propósito de um hub. Me diz se faz sentido isso. Não tem métricas em números. Mas se você falar que a pessoa não precisa mais do hub e consegue andar com a perna própria, é um bom indicativo de sucesso. Legal. A pessoa chegou aqui, entrou e saiu daqui falando, pô, valeu, vou passar aqui para ajudar o próximo, mas valeu. Legal. Eu acho que é uma visão... qualitativo, assim, né? Um quantitativo É um qualitativo. Eu acho que a gente tem que olhar para o propósito, tá? Então, o propósito do Bússola é conectar outros propósitos para transformar um ambiente de negócios da região através da inovação. Esse é o textinho que está escrito lá. Se entrar no site, é esse, tá? E é exatamente o que o Bússola faz. Então, respondendo prático, a gente não tem uma métrica de efetividade. A gente tem várias métricas de ação, de ações que a gente faz para poder entender se a gente está em direção a esse propósito. Só que qual que é a complexidade? Diferente de uma empresa tradicional, tá? Uma empresa que tem um produto para vender, que tem um cliente claro para poder atender, que tem que, inclusive, gerar resultado financeiro, o Bússola é uma associação sem fins lucrativos, não por isso ela tem que deixar de ser sustentável, tá? Mas ela não visa lucro, tá? Então, o resultado dela não é um resultado financeiro, tá? Que a gente consiga atrelar e ver, não, está sobrando dinheiro no final do caixa. Na verdade, se estiver sobrando, talvez a gente fez alguma coisa errada. O certo é não sobrar para que a gente possa gastar cumprindo o nosso propósito. Então, o que eu acho que a gente tem que buscar medir é o quanto a gente está conseguindo conectar as ações que existem na região e provocar que novas existam. Ou seja, talvez a gente meça mais o que acontece fora do hub do que acontece dentro do hub. Se a gente consegue mensurar, de alguma forma, quantas empresas começaram a introduzir processos de inovação no teu negócio, lá no negócio dele, não dentro do hub, o quanto a prefeitura criou alguma ação de fomento à inovação, o quanto a prefeitura criou leis que trabalhem ou tratem desse assunto, o quanto a academia começou a se especializar. Reparem, talvez não seja um resultado direto dentro do hub, mas ele está promovendo o que ele precisa promover. Então,
Talvez como a área de inovação dentro de uma empresa teria que ter o propósito de, em algum momento, não existir mais, perto do que você comentou, a área de inovação é isso. Dentro de um negócio, ela tem que existir para poder, inicialmente, catalisar algumas coisas, mas que depois a cultura de inovação esteja impregnada de tal forma no negócio que ela possa deixar de existir. Talvez o papel do Hub seja exatamente esse, ser ali um catalisador das iniciativas, provocar que o aculturamento de inovação aconteça na região, para que talvez em algum momento tenha tantas iniciativas acontecendo que aquele Hub passa a ser uma iniciativa tão pequena dentro do todo que ela não precise mais existir. Eu acho que não é o caso de deixar de existir, mas ela deixa de ser algo tão importante para o ecossistema. Talvez deixar essa marca aí. E é com essa mensagem, né, a existência do Hub, continuidade de Hubs, que eu quero realmente encerrar aqui o nosso bate-papo. Realmente queria te agradecer, Flávio. Obrigado aí pela disponibilidade de vir e parabéns por realmente incentivar e trabalhar fortemente para essa inovação, esse ecossistema de inovação, novos negócios acontecerem no interior, viu? Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Esse parabéns é grande mesmo. Você foi idealizador aí, participou do início de grandes projetos aqui no Base, grandes projetos lá em São Mateus. Todos esses projetos de inovação que foram nascendo no Espírito Santo tem um pezinho seu aí. Então, obrigado por isso. Eu tenho um amigo que fala que ninguém começa nada, ninguém termina nada e ninguém faz nada sozinho. Tá? Então, ainda que talvez pareça que a Soma, a B-Button ou eu tenhamos começado alguma coisa, certamente já tinha muita coisa acontecendo naquelas regiões, seja aqui em Vitória, seja no interior onde a gente está atuando. A gente não fez sozinho, portanto, e também não estamos terminando nada. Eu acho que a gente vai deixar alguma coisa aqui para que alguém mais competente assuma e leve adiante. Tá? Legal. Eu que agradeço demais aqui o convite. Para mim é sempre legal falar um pouquinho do que a gente está experimentando, das dores que estamos vivendo e talvez algumas experiências interessantes que a gente está recolhendo a partir daí. E se de alguma forma tiver contribuído, acho que a gente pode levar essa pauta de inovação ainda mais distante. Obrigado pelo convite. Carlos, obrigado por me acompanhar nessa conversa, viu? Muito obrigado pelo convite, Everson, e muito obrigado, Flávio. Valeu, gente. E você que está nos ouvindo, nos assistindo e ouvindo esse episódio, fique ligado realmente no nosso canal. Nós estamos nas principais plataformas digitais, YouTube, Spotify. Compartilhe realmente esse link com pessoas que você conheça, que pessoas que realmente querem conhecer mais, ouvir realmente conteúdo qualificado. Deixe ali o seu comentário no que você realmente quer ouvir, curta esse episódio, compartilhe, aperta lá o sininho, sabe aquele sininho, para que você possa sempre estar ligado em novos episódios. Nos vemos nos próximos episódios.